Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor, a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de ensino da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar algo muito importante, continuando, a esta revista aqui, que fala sobre casamento e família. E nós vamos falar sobre o tema superando os conflitos no lar, Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí nos fundos, a lição de número 10 desta revista, que está falando sobre superando os conflitos no lar, tá? E aí nós vamos dar início aqui no textual da lição, que é o texto da lição, para que a gente possa dar o início aqui, Sejam todos bem-vindos. Vocês podem comentar, tá? Em relação ao conteúdo, se quiser fazer pedido de oração, quiser compartilhar esta live, tá? Se quiser compartilhar, ela fica por algum tempo no Facebook. Posteriormente também nós vamos colocá-la no canal Entendimento da Bíblia, Você que posteriormente assistirá esta live pelo canal Entendimento da Bíblia, pelo YouTube também, você pode comentar lá também, daí você pode vir com mais calma, você pode retornar a algum assunto pertinente, pode nos fazer questionamentos, tá bom? Então vamos lá, o textual da lição, ele diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, por este amor, certamente a desprezariam. Esta palavra está registrada no livro de Cantares de Salomão, Cantares de Salomão, capítulo de número 8, versículo de número 7, ou Cântico dos Cânticos, depende da tradução bíblica, está como Cântico dos Cânticos, Esse é o textual, o texto da lição, Gostaria que a minha esposa pudesse ler para nós, por favor, agora a verdade aplicada da lição, por favor. Quando as crises no casamento são identificadas e não há omissão para tratá-las, nem para deixar que se acumulam, fica mais fácil superá-las. Então, nós vamos falar sobre crises no casamento, tá? Quando a gente vê uma crise no casamento, o que acontece, Será que a gente vai conseguir resolver esse tipo de crise no relacionamento conjugal, no casamento, enfim? Nós vamos falar sobre isso, O que é uma crise para você, O que é uma crise para quem assiste essa live, Nós vamos falar aqui sobre esse assunto, Vamos agora para os objetivos da lição, Pedi para minha esposa também ler os objetivos da lição. Explicar que não existe casamento perfeito, ressaltar a necessidade de compreender as imperfeições do cônjuge, mostrar que casamento bem-sucedido é o que resolve os problemas, na medida em que eles aparecem. Muito bem, então são esses os 3 objetivos da lição, Explicar que não existe casamento perfeito, a necessidade de compreender as imperfeições do cônjuge, porque ninguém é perfeito, e mostrar o casamento bem sucedido é resolver os problemas, Quais são os problemas do casamento? O que precisa ser resolvido, O texto de referência agora, que é o texto da Bíblia, encontra-se registrado no livro de Efésios, na Bíblia Sagrada, capítulo de número 5, versículo de número 24, 25, depois a gente vai lá para o 28, depois o 33, Quer ler? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai-vos,
as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Então nós vemos aqui nesses versículos da palavra de Deus, né, que na verdade cada um faz o seu papel, né? Tanto o marido quanto a mulher tem o seu papel na palavra de Deus. Não é somente interessante nós falarmos que a mulher ela deve ser submissa ao marido, sem também nós entendermos que o marido ele deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. Então você percebe algo muito interessante que nós já damos início aqui, que Cristo, o que Cristo fez pela humanidade, o que Cristo fez pela igreja? Ele entregou a sua própria vida pelos seus, né? Ele entregou a sua própria vida para poder trazer o que? Salvação, né? Ele entrega a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você para nos trazer a salvação. Então entenda esse ato que Jesus ele entrega a sua vida. E alguns versículos da palavra de Deus, eles vão nos falar acerca deste amor. Por exemplo, quando Cristo ele decide amar nós éramos pecadores, né? Ainda éramos pecadores. Então, olha só que coisa maravilhosa, né? O marido ele ama a mulher de uma forma assim como Cristo ama a igreja, ou seja, de uma forma incondicional. É um amor que transporta barreiras. Por mais que a mulher seja submissa ao marido, não pense o marido que ele só deve mandar e desmandar na esposa, de maneira nenhuma. O marido ele precisa amar a sua esposa assim como Cristo ama a igreja. Então Cristo ele entregou a sua vida, ou seja, o amor que Cristo ele prova para conosco na sua palavra, na palavra de Deus, nós vemos que é algo muito forte. Então, olha só também a responsabilidade do esposo, a responsabilidade do marido. Claro que a mulher também ela deve cumprir o seu papel. Ela não deve ser uma mulher insubmissa, ela não deve ser uma mulher que ela só faz aquilo que convém aos seus olhos, só os seus próprios gostos, né? Então, tudo deve ser evitado para que não ocorra crise no casamento. E como nós vamos falar de crise, a gente já começa falando desses tópicos para vocês, para que vocês compreendam, né, o que é um casamento, né? Nós vamos agora passar para a introdução, né? Aqui tem alguns hinos sugeridos da lição, né? É o 372 da harpa, 515, 545. Tem um motivo de oração. Ore pela salvação de sua família, né? E aí, qual que é o esboço da lição? O primeiro é a introdução que nós vamos falar agora. Depois, o primeiro tópico vai falar que não existe casamento perfeito. 2. É preciso aceitar os limites do cônjuge. Cada cônjuge tem um limite. Nós temos que entendê-los, esse limite, e aceitá-lo. Os problemas não podem se avolumar, né? Quando que o problema vira aqui uma bola de neve, por exemplo, ele não pode chegar a esse ponto. Ele tem que ser resolvido. E aí existe o diálogo, né? Muitas vezes a falta de diálogo pode ser o acúmulo de problemas em um casamento também. E tem outras questões. E aí vamos para a conclusão. Vou pedir para minha esposa ler para nós, por gentileza, aqui a introdução. Os obstáculos que se opõem ao casamento são vencidos quando o casal se une, entrega nas mãos do Senhor Deus todas as preocupações, confiando na sua poderosa e maravilhosa intervenção. Glória a Deus, né? Então a gente vê que
Deus é o maior interessado no casamento. Você que é marido e mulher, entenda isso. Deus é o maior interessado que o casamento ele dê certo. Aquele que não é interessado no casamento, que ele não dê certo, é o diabo. Ele não instituiu o casamento. Na verdade, o casamento foi o próprio Deus que instituiu. Então nós temos que saber que o nosso Deus, o nosso Criador, Ele fez nós, macho e fêmea, marido e mulher, para que a gente pudesse estarmos juntos. E Ele é a base principal deste casamento. Ele é a base principal, o alicerce, muito bem colocado pela minha esposa, o alicerce de um relacionamento, o alicerce de um casamento é o Deus Todo-Poderoso. Como nós falamos anteriormente em uma outra lição que nós passamos aqui, nós falamos que Deus, Ele faz com que a família, ela venha construir a igreja, né? Existe família, existe igreja, mas não existe igreja sem a família. Antes da família, melhor dizendo, antes da igreja, existe quem? A família, existiu a família. Quem que foi a primeira família? Adão e Eva. Se Adão e Eva eles não formassem uma família e não constituíssem os filhos, os sucessores, não existiria a igreja. Então, igreja precisa tentar para isso, para cuidar das famílias. Cuidando das famílias, nós temos uma igreja sadia. Então, nós temos que entender que a família, ela é a espinha dorsal da sociedade, a espinha dorsal de todas as coisas que Deus criou. Por isso que Deus é o maior interessado em fazer com que a família ela tenha um progresso, ela cresça, ela se desenvolva, ela seja bênção sobre a face da terra, né? Vou ler aqui o tópico 1, né? O tópico 1 diz assim: não existe casamento perfeito. Em todas as parcerias, né? Em todas as parcerias, sociedades e associações, sociedades, instituições e associações, existem conflitos, onde se reúnem no mínimo duas pessoas. Já existem problemas de relacionamento. Então, não é só casal, não é só casamento. Onde tiver duas pessoas, existe a possibilidade de conflito, tá? Isso é comprovado, tá? O importante é adquirir a capacidade de resolver as situações conflitantes para apaziguar, amenizar um desfecho que poderia ser traumático. O casamento não é diferente, né? O casamento ele não é diferente. Muitas situações surgem e precisamos aprender a lidar com todas elas, sob pena de perder o nosso convívio familiar. Por isso, o casamento não é perfeito, porque somos seres humanos sujeitos a falhas. No entanto, não podemos desistir de caminhar rumo à perfeição. Muito bem. Então, nós já estamos aqui no início, né? A respeito do casamento, que ele não é um casamento perfeito, né? O casamento, ele não é um casamento moldado assim com um molde. Deve ser uma regra para todos, né? Não existe uma regra geral para um casamento que vai fazer com que ocorra, não é um manual escrito, né? O único manual que você vai ter como casamento, para casamento, é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Esse é o manual, o único manual. Então nós temos que ler o manual. De quem que é o manual? Do fabricante. Quem que é o fabricante? Deus, né? Deus que criou Adão e Eva. Então Ele é o fabricante e Ele coloca o manual nas nossas mãos. Quem que é o manual? A Bíblia Sagrada. Então sim,
vai existir regras, vão existir regras, existem regras na palavra de Deus, a qual nós, marido e mulher, temos que entender essas regras e cumpri-las para que o casamento seja abençoado. Então aqui nós entendemos que o casamento ele não é perfeito, nenhum casamento é perfeito, né? Já existe a possibilidade de um conflito, mesmo numa empresa existe conflito, né? Em uma família existe conflito, mesmo você família, né? Que você tenha filhos, né? Irmãos, tem um conflito, existe o conflito de ideias, o conflito de coisas, é muita informação muitas vezes. O ser humano é um ser que Deus criou que ele tem raciocínio, ele tem vontade própria, então cada um tem uma vontade, e quando essas vontades elas se chocam, muitas vezes elas vão gerar esse conflito. Então já começa aqui esse início da lição aprendendo que casamento ele vai ter conflito. Se já não teve conflito, certamente terá conflito. Não terá um casamento perfeitinho, não é um mar de rosa, não é um conto de fadas, como você vê no desenho de conto de fadas. Não é isso. Então o casamento realmente ele vai ter, né, esse conflito. Gostaria que a minha esposa, se quiser fazer um comentário ou continuar o tópico, né? Sim, quando a gente lembra também do Jardim do Éden, né, que Adão e Eva desobedeceram a Deus, né? Isso. Nós vamos ver que Deus ele deu para eles uma sentença, né, vamos dizer assim, do descumprimento da obediência deles ali a Deus, né, naquele lugar, em comer do fruto. E nós vemos que Deus, ele ajudou eles, né? Sim. Corrigiu, sim, teve as consequências ali para eles, assim como nós, né, na nossa vida diária. Nós não estamos falando de pessoas perfeitas, porque não existe pessoas perfeitas, né, nem casamentos perfeitos. Todos os lares, casamento vai ter as suas crises, né? Vai ter os seus aprendizados. E como que nós vamos vencer isso, né? Em Deus, buscando a solução em Deus, porque mesmo a gente errando, tomando uma atitude incorreta muitas das vezes no nosso relacionamento, no nosso casamento, mas aonde a gente vai buscar o socorro, né? Quem vai nos dar a solução? Quem vai nos ajudar a resolver esse problema? Assim como Deus ajudou ali Adão e Eva, né? Que tinham pecado contra Deus, desobedecido a Deus, assim somos nós também. Né? A gente faz isso, a gente comete isso. Por mais que a gente queira não estar falhando, né, com Deus no nosso casamento, na nossa família, mas infelizmente a gente acaba tendo essas falhas, né? E quem somente pode nos ajudar, nos socorrer, nos mostrar, nos dar a instrução, né, a solução para os nossos problemas, é só Deus, né? É só Deus. É só Deus. Nós queremos agradecer a presença da minha tia Hilda, né? Que Deus abençoe a senhora, a tia Hilda, meu tio Sérgio, sejam bem-vindos, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês aqui, né? Sempre que estiverem em condições, né? Sei que vocês estão longe, mas o Deus que nós cremos está perto em todo o tempo, né? Ele está em todos os lugares, né? Queremos agradecer também minha mãe, Isabel, né? Que também está assistindo. Que Deus abençoe minha mãe, né? Por estar acompanhando, e todos vocês que estão acompanhando aí, se quiser pode fazer um comentário, pedido de oração, fique à vontade. Se quiser fazer um questionamento, tá bom? Sejam bem-vindos. Então o tópico 1.1 ele vai falar sobre o diálogo. Agora nós vamos falar sobre o diálogo, né? Uma coisa que é muito importante, né, em um relacionamento, em um casamento, né? O diálogo é vital, né? O tópico 1.1 que ele vai trazer isso, né? O diálogo é vital. O que mantém o casamento não é a capacidade de não brigar, né? Aqui então está falando que não é que não vai ter briga, pode ter briga. Está aí minha esposa aqui, claro que tem coisas que a gente não vai falar, que às vezes tem coisas particulares, mas nós já tivemos desentendimentos. Isso é comum acontecer no relacionamento. Basta que nós venhamos superar
essas brigas, esses desentendimentos que nós temos no nosso lar. O sustento de um matrimônio honroso é a capacidade do casal dialogar e chegar a um acordo. Tem que ter a conversa, né? Às vezes pode ser que o homem, né, talvez ele é um pouco duro, às vezes pode ser a mulher também, né? Pode ser um pouco dura com o marido, não quer conversar, não quer dialogar. Não faça isso. Converse, dialogue, né? O inimigo ele quer colocar um impedimento, muitas vezes, nesse relacionamento que você está tendo. Então, dialogue, converse com o seu cônjuge, né? É a capacidade do casal se arrepender de uma coisa feita de forma errada, né? É uma coisa que foi feita de forma errada. É a capacidade de o casal se reconciliar. O casal precisa se reconciliar. E esse reconciliar deve ser entendido que não é muitas vezes um que está mais certo do que o outro. Na verdade, muitas vezes é melhor você perder a razão, não é verdade, minha esposa? Às vezes o marido ou a mulher perder a razão para evitar um conflito maior, para evitar às vezes uma briga maior. Isso é sabedoria. Num outro tempo, quem sabe, o casal vai lá e conversa de novo, né? Já é outro dia, né? Os nervos estão à flor da pele, né? Não está aquela briga mais, não está mais aquele clima tenso. Deve ter uma sabedoria, né? E muitas coisas às vezes pedem para ser colocada mais para frente. Coloque as coisas mais urgentes, né, para serem resolvidas, e mais para frente você conversa acerca daquilo que não vai trazer produtividade naquele momento, né? É a capacidade do casal de perdoar. Olha só que palavra importante aqui, perdoar, né? A gente sempre está perdoando um ao outro. Eu peço perdão à minha esposa pede perdão para mim, né? Então mesmo a gente falando assim, olha, ela pode falar às vezes, ou eu posso falar assim, mas você não fez nada de errado. Mas muitas vezes a gente sente de pedir perdão, né? Porque o perdão é de Deus, Deus que liberou o perdão. Você que muitas vezes pensa que eu não libero perdão porque quem perdoa é Deus. Não, Deus fala na sua palavra, quando Ele nos ensina a oração, modelo que é o Pai Nosso, Ele fala que nós temos que perdoar aquele que nos ofendeu. Então você tem poder de perdoar. E também tem outra passagem bíblica que Jesus fala: eu perdoarei aqueles que perdoarem aqueles que vos ofenderam, né? Mas quando você chegar diante do céu, Deus irá perdoar as suas ofensas. Você que ofendeu, é ofendido, Deus perdoará a sua ofensa. Mas se você não perdoar, Deus não perdoará também as ofensas. Por isso nós temos que liberar perdão, tá? O perdão ele é de Deus, né? Ainda mais no casamento, né? Os conflitos entre os cônjuges existem normalmente. Então existe o conflito entre o cônjuge, né? O que mais que vai trazer aqui, né? Imaginamos, né? Imagina-se que no casamento não há lugar para discórdia, discussões, mas só mar de rosas. Nada disso, não é só um mar de rosas, né? Lua de mel que é o início do casamento, né? Muitos colocam lá a lua de mel no início do casamento, mas às vezes pode ser que o casamento, a pessoa tenha anos e ainda está na lua de mel, né? Será que a lua de mel é só no começo do casamento? Como assim, né? Alegria e harmonia. Porém, infelizmente, a realidade é outra, pois são pessoas de diferentes personalidades. A personalidade, cada uma tem a sua. Às vezes minha esposa tem uma personalidade mais fraca, eu tenho uma personalidade forte, ou às vezes é vice-versa, às vezes eu tenho a personalidade fraca, ela a personalidade forte. Mas o interessante é que mesmo sendo pessoas diferentes, personalidades, elas se unem em um propósito. Isso que é o maravilhoso que Deus faz, né? Olha só que Deus
Como que Deus faz muito maravilhoso o ser humano, né? Personalidades diferentes, mas que se unem as personalidades e acabam se entendendo, né? Porém, infelizmente, a realidade é outra, né? Pois são pessoas de diferentes personalidades buscando objetivos comuns. São características individuais, de personalidade, pontos de vista diferentes, né? Valores de referência. O que é essencial para um cônjuge pode ser supérfluo para o outro. O que nós temos que entender aqui é que não tem um ganha-perde, né? Às vezes uma coisa para minha esposa aqui pode parecer algo assim, isso aí é muito, não é uma coisa importante. Às vezes para ela pode não ser importante, às vezes é importante para mim. E pode ser que às vezes uma coisa muito importante para ela, às vezes não é importante para mim, né? Mas só que a gente tem que fazer o quê? Tem que pegar tudo aquilo que é importante e procurar. Não, é importante para ela, ela vai falar é importante para mim, e nós vamos fazer aquilo que agrada um ao outro, né? Procurar agradar um ao outro, tá bom? Minha esposa quer comentar alguma coisa? Não é isso do diálogo mesmo. Você sempre buscar o diálogo. E o maior e melhor conselheiro sempre vai ser Deus, né? É verdade. Deus... Foi desde o início essa lição, né? Foi falado muito do diálogo, né? Muito bem. Nós conversamos sobre o diálogo, né, nas lições anteriores, aí vem falar novamente sobre o diálogo aqui nessa lição. Então está batendo muito nessa técnica. O diálogo, ele é muito importante no casamento, né? Deve ser essencial. Vou pedir para minha esposa, por favor, ler aqui o tópico agora 1.2, né? Para nós, por favor. É preciso superar os conflitos. O que mantém o casamento não é a capacidade de resolver todos os problemas, é a capacidade de superar os conflitos, mesmo que não se chegue a um acordo satisfatório. É a capacidade de conviver com os problemas, mesmo com aqueles que aparentemente não tenham solução. É a capacidade de aceitar as imperfeições um do outro, é a capacidade de aceitar o cônjuge sem remodelá-lo, sem querer modificá-lo. É a capacidade de entender que errar é humano. Conflitos existem desde que o mundo é mundo, desde o jardim do Éden, desde a primeira família criada por Deus, com um jogando a culpa no outro. Achar a solução e conservar firme, zelando pela preservação da harmonia no casamento. É o nosso dever e o nosso grande desafio, pois é uma instituição de Deus. Amém. Coisa importante, né? Você gostaria de comentar, minha esposa? Não pode falar. Tá. Então aqui a gente vê sobre superação dos conflitos, né? O conflito, ele vai existir, como nós falamos, né? A falta de diálogo, como nós falamos aqui, pode gerar um conflito, né? E aquela questão de interesses, né? Cada um tem o seu interesse, né? A minha esposa muitas vezes tem alguns interesses particulares dela, eu vou ter interesses particulares meus, e a gente precisa conversar para saber, no meio desses interesses, aquilo que vai ser produtivo para o casal, aquilo que vai ser produtivo para o relacionamento, né? A capacidade de superar isso aí, né? Esses conflitos, a capacidade de conviver com os problemas. Nós vamos ter problemas, né? Muitas vezes nós vamos ter problema de alimentação na família, está faltando, né? A família não está conseguindo, está numa crise de providência às vezes na família. Tem que ter sabedoria. Existe algum problema de saúde que está atrapalhando alguma coisa, né? As finanças, né? A condição financeira não está muito boa, né? A situação está difícil, o esposo ou a esposa não consegue uma porta de emprego,
existem os conflitos. Querendo ou não, vocês que ouvem, a questão financeira muitas vezes também atrapalha o relacionamento, tá? A questão, a falta de dinheiro, vamos colocar assim, na realidade nua e crua, né? Muitas vezes ela atrapalha um relacionamento. Infelizmente, são problemas, né? São coisas para serem resolvidas. E aí você vai orar a Deus, né? Você vai colocar este casamento em oração e especifica aquilo que Deus quer ouvir, né? Que quer ouvir o que está acontecendo, em particular, o que está acontecendo, né? Os conflitos existem desde o mundo é o mundo. Aqui está falando a respeito do Jardim do Éden, né? O primeiro casal que veio, ele teve o seu conflito. Você sabe muito bem da história, veio lá Satanás, né? A serpente, né? Que é o diabo, que veio lá para poder mentir, falando que eles poderiam comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e vai lá Adão e Eva, e infelizmente comem desse fruto, e aí cometem o primeiro pecado, a primeira desobediência. E aí Deus, ele faz uma sentença, né? Uma sentença para cada um ali. A serpente dá uma sentença, para Eva também, né? Uma sentença, e para Adão também. Enfim, resumindo, né? Adão, Eva, eles pecaram contra Deus, e aí houve o primeiro conflito. Agora, quem que é o responsável da família? Nós falamos que é Deus, e aí eu pergunto para você, quem que foi lá para poder resolver o conflito? Deus poderia enviar um anjo para poder resolver o conflito, um arcanjo, um querubim, um serafim, um ser celestial para resolver o problema. Mas não, você pode ver que quem chega lá para resolver o problema e conversar e dialogar com Adão e com Eva foi o próprio Criador. Então, quando você tem um problema no seu lar, na sua família, por mais que dói muitas vezes a crise no casamento, mas você tem que arregaçar suas mangas, como diz o ditado popular, e falar: não, o problema também é meu, eu preciso estar aqui para resolver o problema. Então não fuja do problema. Se existe um problema, converse, dialogue com o seu cônjuge para resolver o problema. Quero cumprimentar o Denis, né, na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Denis, aqui também na live. Deus abençoe a sua vida grandemente, irmã Neide também, tá bom? Sejam bem-vindos. Tópico 1.3, que vai falar sobre é preciso se esforçar para ter harmonia, né? Vou pedir para minha esposa ler para nós, por favor. O que mantém o casamento não é a capacidade de satisfazer todos os desejos do cônjuge, é a capacidade de realizar tudo que está ao alcance, é a capacidade de diagnosticar as prioridades buscando solução, é a capacidade de mostrar que nem tudo é possível, é a capacidade de se fazer entender diante do sim e do não. Muito bem, minha esposa. Vou pedir para você fazer um breve comentário acerca do assunto. Tem muitas coisas, né? Porque às vezes o esposo quer falar não, mas acaba falando sim. E mesma coisa da esposa, né? Às vezes quer falar não, mas acaba falando sim, né? Então é complicado um pouco, né? A gente pode ver também por algumas situações. Por exemplo, às vezes a esposa quer comprar algo, vamos dizer, quer comprar algo. E aí, agora a família não está em condição de comprar. Mas às vezes o marido, para acabar falando não quer falar não, ou não quer dizer que agora o orçamento não está dando, né, vai estourar o orçamento, acaba fazendo aquilo dali, mas dentro dele ele sabe que não tem condição, depois até não vai ter como pagar aquilo, resolver, enfim. Sim. Né? E isso daí, lá para frente, vai gerar, né, como se diz, uma bola de neve, né? E vice-versa. Às vezes a esposa
queria falar não para o esposo em algo, né? Por exemplo, uma saída ou qualquer coisa assim, e aí acaba falando não, sim, né? Acaba falando sim, mas sim, ela não queria, achava que não ia dar certo, e muitas das vezes não daria certo, né? Talvez, vamos dizer, aquela saída ou algo do tipo, ir na casa de alguém, alguma coisa assim, enfim, né? E aí acaba falando e no fim aquilo ali acaba dando errado, né? Alguma coisa, então acaba gerando o conflito, né? Acaba não tendo a harmonia, né? Isso. O que nós temos que entender também, né, é que, como Deus é o maior interessado, você tem que ter o diálogo com seu esposo ou sua esposa e com Deus também. Muitas vezes o casal ele precisa orar com Deus, juntos, para que Deus possa mostrar o caminho, né? Um caminho que na verdade vai trazer uma solução para o problema que vocês estão passando, né? Às vezes vocês são um novo casal, ou às vezes um casal há muitos anos, né? E falta muitas vezes esse diálogo com Deus, né? Um diálogo com Deus muitas vezes vai dar a solução para muitas coisas, né? Na verdade, aquilo que o casal não consegue resolver por si próprios, né? Com certeza é Deus que vai resolver, porque tem coisas que vai passar acima da alçada daquele casamento, daquele matrimônio, do casal, do marido e da mulher. E é Deus que vai assumir. E Ele vai assumir essa responsabilidade porque é o maior interessado, né? E não é fácil mesmo, né? Como diz aqui, se esforçar, né? O casamento ele é um esforço diariamente, ele é diariamente, né? A gente vai ter que... É lógico que existem os lares que tem mais conflitos, outros que tem menos, né? Mas diariamente se torna um esforço, né? A pessoa tem que se desdobrar para cuidar da casa, para cuidar da alimentação, né? Para trazer alimentação, pagar as contas, cuidar dos filhos. Então é um esforço diário, né? Cuidar da vida espiritual, ler a Bíblia, orar, ensinar o caminho certo para os filhos. O esposo, a esposa, né? Tem que buscar em servir a Deus, em ter comunhão com Deus. Então, que é um esforço diariamente. Se nós queremos ter paz dentro do nosso lar, se nós queremos viver em harmonia, é um esforço diariamente, né? Então, assim, é um esforço diariamente ter a presença de Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que buscar ter essa harmonia, essa paz dentro do nosso lar, né? Em todas as áreas da nossa vida. Muito bem. Nós vamos para o tópico de número 2 agora, que vai falar sobre é preciso aceitar os limites do cônjuge, né? Cada cônjuge, cada esposo ou cada esposa tem seu limite, né? Então nós vamos entender agora o que esse limite do cônjuge, né? Vamos ler agora, tá? Todas as pessoas possuem limites físicos. Olha, um dos tipos de limites: físico, limitação física, intelectual, né? Emocional, né? Emocionais, né? E psicológicos, limites psicológicos. Limites são linhas demarcatórias que dizem até onde podemos avançar. É o fim das nossas capacidades quando não temos forças suficientes para seguir em frente. Entenda que isto é normal no ser humano. Exigir mais do que a pessoa possa oferecer é uma insensatez. Aí é o seguinte, você marido ou você mulher, você precisa entender o limite do seu cônjuge. Cada um tem uma capacidade física, intelectual, psicológica diferente. Então, nem todo mundo é igual, né? Ou melhor, ninguém é igual, né? E é interessante nós sabermos que mesmo nós sendo diferentes um do outro, marido e mulher, nós temos que entender que a gente deve se somar e não dividir, né? Nós não devemos dividir, nós devemos somar, né?
as nossas qualidades, mesmo com os defeitos também, deve ser somado para poder um entender aquilo que o outro precisa, a necessidade, o que um pode ajudar o outro também, né? Isso é muito importante, né? Um casamento nesse sentido, né? De um ajudar o outro. Eu vou pedir para minha esposa ler agora o tópico 2.1, que é elogie e reconheça o valor do cônjuge, né? É a capacidade de elogiar cada progresso conquistado pelo cônjuge. É a capacidade de reconhecer todos os dotes da pessoa amada. Eita, hein? Tem que observar muito, né? É a capacidade de não criticar pelo progresso que demora a chegar. É a capacidade de esperar pelo desenvolvimento do cônjuge e compreender que às vezes nunca chegará, pois na vida algumas coisas mudam, outras não. Olha só que tópico importante, né? Falou muito aqui, né? Qual que é a sua capacidade? Será que a sua capacidade é simplesmente falar que você é melhor do seu cônjuge? Né? Então isso não é uma capacidade. E eu posso dizer que às vezes acaba sendo um defeito, né? A capacidade de elogiar, olha só que coisa maravilhosa que a lição está trazendo. A capacidade de elogiar. Então a gente tem que ser capaz de elogiar o cônjuge, né? Ver o que é, quais são as suas qualidades, né? Elogiar, eu elogiar minha esposa me elogiar. Olha só que coisa maravilhosa que é um relacionamento conjugal assim, né? Um progresso conquistado a cada dia, né? A capacidade de conhecer os dotes da pessoa amada, né? Qual que é os dotes da pessoa que você ama, né? Reconheça, né? Qual é os dotes da pessoa, o que ela tem. E às vezes não é só dote material não, né, minha esposa? Às vezes é um dote, pode ser um dom, né? Muito maravilhoso, sabedoria, uma coisa que Deus dá, né, para a pessoa. Resolver um problema assim muito rapidamente. Deus dá uma sabedoria de uma forma assim para resolver uma coisa assim, sabe? O que muitas vezes o outro fala assim, puxa, eu demoraria um século para poder resolver algo e você consegue resolver tão facilmente, né? Então, olha, é uma coisa assim que ultrapassa muitas vezes aquilo que o outro, na verdade, tem uns limites, mas o outro, na verdade, consegue resolver, né? Então, claro que o que consegue resolver facilmente, ele não vai querer humilhar nem o marido, nem a mulher, mas a gente fala assim, olha que bênção, o importante é que a gente está resolvendo aquilo que nós precisamos resolver, né? E que a gente está juntos, um do lado do outro, para poder ganhar, vencer. Olha só, não é assim que a palavra de Deus fala, que o cordão de 3 dobras é mais difícil ser quebrado? E olha só que coisa interessante, quem que é o cordão de 3 dobras que a Bíblia fala? Você sabia dizer qual que é esse cordão? Quem que é a formação desse cordão de 3 dobras? Eu vou falar para você agora. O cordão de 3 dobras é o marido, a mulher, outro. E qual é o terceiro? É Deus. Deus é o terceira parte do cordão de 3 dobras. Então, se tiver Deus no casamento, não se quebra esse cordão de 3 dobras. Você está vendo que coisa maravilhosa? Por isso que o casal tem que somar um outro. O que o diabo quer fazer, minha esposa que está aqui comigo? Infelizmente o diabo quer dividir, mas não existe a divisão, né? Tem que um ajudar o outro, muito bem? Vamos para o tópico 2.2 já? 2.2, né? Tá. Tópico 2.2 ele fala: aprecie a qualidade do relacionamento. Precisando de um óculos, né? É que ela está batendo com a lanterna, entendeu? Aí, Deixa eu ver para você. tá. É a capacidade de atender às necessidades íntimas do cônjuge, dentro de um padrão aceitável por ambos. É a capacidade de entender que não é a quantidade, mas a qualidade do relacionamento que se torna mais importante e saudável. É a capacidade de compreender quando o cônjuge não está bem e precisa de um tempo. Muito bem. Então, é uma capacidade que você tem que entender,
né, a questão da qualidade do seu cônjuge, né? Entenda qual que é a qualidade, né? São coisas, muitas vezes são as necessidades íntimas do cônjuge, né? São coisas da intimidade do casal, né? São coisas que... esse aqui? São coisas que o casamento ele vai mostrar para você no dia a dia, né? Capacidade de entender que não é a quantidade, não é aquilo que a pessoa tem mais, né? É a qualidade que a pessoa tem, né? A pessoa muitas vezes ela pode ter dinheiro, mas às vezes a pessoa ela não é uma pessoa um pouco avarenta, é uma pessoa que ela não sabe reconhecer a qualidade do próximo, né? Existe um ditado que fala que a pessoa é tão rica, tão rica, tão rica, né? Ou melhor, falei o contrário, né? É tão pobre, tão pobre, tão pobre a pessoa que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então muitas vezes a riqueza ela não está constituída naquilo que nós temos. A riqueza ela está constituída naquilo que nós somos, né? O que nós somos para Deus, né? Temos que entender que nós muitas vezes precisamos, carecemos da misericórdia de Deus. Então nós temos que entender que nós precisamos um do outro, né? Não é porque alguém acredita que é superior ao outro que ele não vai precisar de maneira nenhuma que não é superior. Já começa aí o orgulho e a soberba que não provém de Deus. Mas um depende do outro. Um precisa do outro para poder resolver as coisas do lar, as coisas da família, né? Minha esposa, se quiser comentar alguma coisa. Eu vou também nesse daqui, ó, comentário. Tá. Para os casados, a interrupção das relações íntimas, mesmo com santo propósito, só pode ser feita com mútuo consentimento. Está falando da relação. A relação conjugal, né? Muito bem. Então, o casal, muitas vezes, é uma das cartas que Paulo ele traz, né? Acerca da se abster de uma relação, né, conjugal, né? Se abster de um relacionamento conjugal carnal, né? Que isso é lícito, né, no casamento, mas eles só devem se abster por um tempo e deve ser consentimento mútuo, tá? Porque a palavra de Deus fala que o corpo do marido, do homem, pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido, e cada um deve pagar devidamente aquilo que é de direito, né? Por isso que a palavra de Deus fala que o casal ele é uma só carne. Não tem essa questão aí da esposa querer falar assim, eu não quero, o esposo falar, eu não quero. É claro que tem que ver aquelas condições físicas, que um tem uma limitação ou outra, claro que nós não estamos falando disso, mas se todo mundo estiver saudável em condições, né, não tem por que um falar para o outro, porque eu não quero porque eu sou assim. Não, de maneira nenhuma, né? Um deve ceder ao outro, né, para que possam ser um casal abençoado por Deus. Então, deve ter, se tiver que se abster de algo, né, de uma relação conjugal, né, uma relação carnal, deve ter um consentimento mútuo, conforme a palavra de Deus, tá? Vamos para o tópico 2.3, que vai falar sobre o que mantém o casamento não é a capacidade de subjugar o cônjuge, né? É a capacidade de entender que não se amarra uma pessoa com cadeados. Olha só esse tópico aqui, muito importante. Não se amarra uma pessoa com cadeado, corrente, trancas e algemas. A pessoa que faz isso, infelizmente, eu posso dizer que ela está numa mentalidade muito doentia fazendo isso, né? Trancando pessoa com cadeado, correntes, algemas. E aqui nós não estamos falando somente de coisas físicas. Muitas vezes a pessoa prende a mente, né? A questão psicológica. Sim. Sabe aquela pessoa que fica prendendo na mente, né? Com palavras que ficam prendendo a pessoa, aquilo lá não está sendo bom. Diminuindo a pessoa, né? Isso também, né?
prendendo a pessoa para que ela não possa fazer nada, ela não consiga fazer, não consiga ter uma vida tranquila, uma perturbação, na verdade, na vida do cônjuge, né? No entanto, se mantém com amor e carinho. É a capacidade de compreender que a pessoa amada é um ser humano, que vive de emoções, tem carências afetivas, precisa de atenção e destaque. É a capacidade de saber que a grosseria é o câncer que devora o amor, né? É o câncer que devora o amor. A grosseria é o câncer que devora o amor. É a capacidade de não praticar o ciúme doentio, o que apaga a felicidade. É a capacidade de confiar na pessoa amada e não suspeitar o mal. Aí nós vamos para onde? Nós vamos para a primeira carta aos Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 3, né? O amor, ele não suspeita mal, ele não se vangloria, ele não se ensoberbece. O amor, ele é o maior dom que a palavra de Deus fala, é o amor. Então, um deve amar ao outro, né? E o amor não tem nada a ver com coisas carnais. O amor é um sentimento muito mais profundo do que algo somente conjunção carnal. O amor é algo que você, na verdade, você decide amar, toma essa decisão e você vai ficar ali até a sua velhice muitas vezes, né? Continua amando, né? Assim como Cristo amou a igreja, né? O que mantém o casamento, então, não é a capacidade de subjugar o cônjuge, né? Essa questão de nós estamos falando aqui de amarrar a pessoa com cadeado, corrente, né? Não provém de Deus, né? Deus, ele não ama esse tipo de, por exemplo, um ciúme doentio, né? A pessoa muitas vezes ela fica cuidando toda vez a pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Ela fica olhando muitas vezes o comportamento, achando que talvez a pessoa está cometendo uma coisa errada. Não estou falando que não aconteça, acontece muitas vezes. A traição no casamento acontece, mas se o casamento ele está muito bem, né, a pessoa ela tem sido fiel para com seu cônjuge, para com Deus, por que ficar aquela desconfiança, né? Por que ficar desconfiando daquilo que a pessoa está fazendo, né? Que falta de confiança, é uma falta de confiança. O casal precisa confiar um no outro, um precisa confiar no outro. Não tem que ter essa desconfiança excessiva, chega a ser um ciúme doentio. O ciúme excessivo doentio também não provém de Deus. Vamos para o tópico 3 agora, né? Tá, tópico 3. Vou pedir para minha esposa ler para nós, por favor. Os problemas não podem se avolumar. É preciso conscientizar-se da necessidade de não deixar os problemas se acumularem no casamento, a ponto de se tornarem maiores do que o marido e a mulher. É preciso resolver os conflitos e as crises, enquanto elas são poucas, pequenas e recentes. Então, veja bem, nós temos que entender que o conflito, ele acontece. Nós temos que entender também que o conflito, ele precisa ser resolvido, como diz o ditado, cortar o mal pela raiz. Se a gente não conseguir resolver o conflito no momento, a gente vai pedir sabedoria a Deus para resolvê-lo. O problema, o conflito que está acontecendo no lar. E com certeza Deus ele vai dar sabedoria para o casal, para saber resolver. E às vezes é uma coisa pequena, só que aquela coisa pequena muitas vezes não pode deixar acumular, porque vai vir outros conflitos, vão ter outros problemas. Então tem que procurar ser resolvido, tá? Tópico 3.1. Pode ler também, por favor. Personalidade versus individualidade. O que mantém o casamento não é a capacidade de apagar a própria personalidade,
é a capacidade de renunciar por livre e espontânea vontade a alguma posição radical e egoísta. É a capacidade de repensar coisas que eram feitas individualmente e passar a fazê-las a dois, sempre com um objetivo comum. É a capacidade de aceitar acordo para harmonia e sucesso, pois não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Amós 3:3 é a capacidade de compreender que o pessoal continua existindo, mas nunca ao ponto de atrapalhar o mútuo. Amém. Então aqui nós vemos a respeito de personalidade. Personalidade é diferente de caráter. A personalidade, cada um tem a sua. Isso não muda, porque cada um é uma pessoa diferente. Você percebe que nós temos uma identidade diferente do nosso próximo. Então, cada um tem uma personalidade, porque Deus fez assim, né? São pessoas com personalidades diferentes. Agora, caráter, o que é o caráter? O caráter tem a relação com aquilo que é bom ou aquilo que é ruim, aquilo que é o bem ou o mal. Então, a pessoa ela pode ter um comportamento errado, um comportamento que não provém de Deus, ou um comportamento correto, que provém de Deus, né? Então, isso sim tem a relação com o caráter. Mas personalidade não se muda. A personalidade, cada um tem a sua, né? Então, a personalidade versus individualidade. O que mantém um casamento não é a capacidade de apagar a própria personalidade, né? Você tem que renunciar muitas vezes o seu eu, renuncia o seu eu muitas vezes, para que você não, na verdade, você não está perdendo, para que você ganhe, tá? E essa personalidade que você tem, ela é sua, ela é individual, não tem como você mudar, né? Na verdade, cada um tem que entender qual que é a personalidade um do outro, tem capacidade de compreender aquilo que o pessoal continua existindo, mas nunca o ponto de atrapalhar o outro. Não tem que um atrapalhar o outro, um ajudar o outro, tá? 3.2, equilíbrio versus confronto. O que mantém o casamento? O que mantém o casamento é a capacidade de manter a família e o cônjuge debaixo dos princípios da palavra de Deus. É a capacidade de transformar o lar num cantinho do céu. É a capacidade de conduzir a família à igreja e mantê-la congregando. Os conflitos entre pais e filhos devem ser vistos como choque de gerações. Aliás, o que para os pais às vezes era um absurdo, impraticável e às vezes era tido como pecado, hoje, após uma compreensão melhor das Sagradas Escrituras, é uma atitude normal entre os filhos. A adaptação é racional, o equilíbrio e o discernimento devem ser visto com bons olhos. Muito bem, então a gente vê aqui que tem que ter um equilíbrio também, né? Ninguém pode ser o santo demais e nem também o problemático demais na relação, né? O homem é o mais santo, a mulher é a mais santa, um é o mais impuro, a outra é mais impura. Não é uma coisa assim que deve ser muitas vezes levado em conta. Isso por quê? Porque tem que ter uma balança nessa situação, um equilíbrio, né? Um equilíbrio emocional.